Star Trek perdeu a relevância? E aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Pântano Pop. Vocês já viram mais ou menos de onde a gente tira o nosso tema. E antes de começar, nós queríamos pedir, como sempre, para se inscreverem no canal, para compartilharem com amigos, amigas, para comentarem, que é muito importante para a gente, a opinião de vocês, desde colocada sempre com educação, com respeito. Nós não queremos falar, reiteramos isso, só entre nós. E também deixem aquele like, porque tem esse algoritmo aí do YouTube, e dar like ajuda a entregar o vídeo. Também ative a notificação do sininho para saberem quando nós postamos novos conteúdos. E é isso. Quando a série volta para a TV, com a nova geração, com Deep Space Nine, eu acho que você tem uma visão bem clara disso, assim, do que ela trabalha e que a série original não trabalhava. Acho que você deixou claro aí no início da sua fala, por causa dos limites da época, né? Limites da TV aberta, limites da censura, do momento histórico. E aí, como essas duas séries, aí, uma dos anos 80 e a outra do iníciozinho dos anos 90, como é que elas têm a liberdade e o que elas trabalham que antes não é trabalhado? Dá uma aprofundada nisso aí. Assim, primeira coisa, novamente, né? Vamos começar pela nova geração, né? Então, a nova geração, eu vejo as primeiras temporadas, né? Não é aquela coisa, elas são consideradas mais fracas e tal. Elas são consideradas mais fracas, mas também era uma série que estava buscando seu caminho, né? Qual era o lugar dela? Porque quando ela surge, e o próprio Gene Roddenberry, ele era muito contrário, que é o criador da série, que ainda estava vivo, né? E atuou muito nos bastidores da criação da nova geração, né? Mas foi aos poucos, né, perdendo um pouco o controle criativo da própria série, acho até que talvez por bem, né? Sem tirar todo o mérito dele, né, do que foi nos anos 60, mas talvez ele tivesse ainda com a cabeça um pouco, né, nos anos 60, né, do que era a série, mas mesmo assim ele queria uma série diferente, né? Então ele não queria, por exemplo, questão de vulcanos, não queria que tivesse vulcanos ali, não queria muita ligação, né? Isso é uma coisa muito curiosa, porque hoje, né, as versões novas de Star Trek ou de outras séries, elas apostam muito nisso, né? Vamos lá, vamos voltar para trás, vamos trazer personagens, vamos trazer elementos, vamos reciclar. E naquele momento, quando a nova geração é lançada, né? Aquela primeira temporada, assim, se tenta ao máximo se desvincular um pouco, né, de algumas coisas que haviam sido o mesmo universo, né, a mesma federação e tal, mas eu acho que a aposta, por exemplo, na Utopia, ela acaba sendo muito maior, mas, novamente, assim, pelo menos as primeiras temporadas, eu acho elas muito presas também à própria época do desenho, já nos anos 80. Se a gente parar para pensar, né, refletindo um pouco sobre as primeiras temporadas da nova geração, era muito aquelas séries assim de família. A própria ponte, a própria ideia da ponte é uma sala. A ponte é uma sala de estar. Então, ela aposta um pouco naquelas séries anos 80 de família, né? É uma família ali, né? O pai, o Picard, a mãe, doutora Câncer e tal. Então, tem filho, inclusive, né? Só que tu tem um cachorro, que depois vai aparecer no Enterprise, né? Mas eu acho que tem essa coisa da família, que depois isso vai ser amadurecido na série, né? Mas ela começa com aquela coisa da família, até também uma ideia mesmo até conservadora ali, né? E aí ela vai, então, eu acho que ela acaba sendo pouco ousada nessas primeiras temporadas, né, por conta disso. Ela fica presa a um padrão de TV lá dos anos 80. Depois, já, né, a gente já tem mais com a avançada da própria série se entendendo, né, qual é ali o lugar dela, o caminho dela, o papel, né, aí sim, né, que ela vai trazer ali outros tipos de discussão. Mas, né, se a gente pegar um pouco, aí até nos personagens, fazendo comparação dos personagens da série clássica com a série, com a nova geração, né, a gente pensa assim, qual é o papel da mulher
Se a gente pensar qual o papel da mulher na década de 60, né, na série clássica, né, qual o papel da mulher na nova geração. Né? Então, a gente já tem uma mulher que é mais ativa, né? Embora ainda essa mulher na nova geração, né, ela ainda o protagonismo, né, devidamente ali reconhecido e valorizado na nova geração, né? A gente tem, não adianta, por exemplo, você colocar a Tasha Yar, né, que é uma personagem que é logo eliminada na primeira temporada. Então você coloca uma mulher que é quase que masculinizada ali, né? Então é complicado, né? Eu acho um pouco a forma como a mulher, né, ela é tratada ali na série. A Diana Troy, né? A Diana Troy, em determinado momento, ela vai aparecer, né? Porque Jornada também tem um pouco isso, né? Tinha um pouco daquela coisa da mulher objeto. Né? Vamos ser bastante sinceros isso. Na década de 60, as personagens femininas que apareceram eram um pouquinho que pegar, né? As roupas eram totalmente né? sensuais. Exatamente. E aí, assim, a nova geração começa meio que tentando cortar isso. Tipo, não, peraí, é uma outra mulher. Né? A mulher dos anos... Mas logo vai se deixando também levar por esse caminho. Isso a gente percebe no a própria vestimenta da Diana Troy, né? A Diana Troy, ela começa a série, né, com aquela coisa, um traje, né, um traje que seria unissex ali, mas que depois ela vem com a roupinha de aeróbica, né? Então ela passa a maior parte das temporadas com a roupa de aeróbica. Então é a coisa, né, da exploração, né, do corpo feminino. Então a série, a nova geração, ela ainda guarda isso dos anos 60, ou seja, já tinha passado ali, né, 2 décadas, né? E tem uma coisa, Paulo, e a atriz é muito bonita, né? Sim, sim. Nós temos que reconhecer. Sim. E realmente tem isso. Mas eu acho que, por outro lado, também tem uma coisa que eu vi a própria intérprete falando sobre isso, de como há, por exemplo, aquele episódio em que ela que fica como a capitã interina, quando tem aquela falha massiva na nave, naquele episódio, e ela mantém as convicções dela, né? Ela é pressionada a abandonar, mas ela, na posição de comando, ela mantém a sua firmeza de comando. E eu não sabia. O roteiro desse episódio, parece, e de outros, em que as mulheres têm momentaneamente momentos de destaque, foram escritos por uma mulher. Era uma roteirista, né? E que ela foi gradualmente colocando esse tema da mulher tendo poder, ainda que momentaneamente, né? Porque o Picard, que é quem dá as cartas, né? Mas surgirem esses momentos da mulher com protagonismo e da mulher sendo firme. Então, eu acho que, com todas as limitações, acho que ela deu um passo à frente em relação a isso, né? Sim, sim, sim. Essa coisa da mulher nos bastidores da série, né? Isso na década de 60 a gente já tinha, né? Me fugiu agora o nome da roteirista, e que ela tinha que usar na década de 60, ela tinha que usar o sobrenome masculino, né? Porque ela não poderia aparecer ali como mulher. Me fugiu agora o nome. Mas eu acho que não sei se é a mesma, acho que não é a mesma que você está se referindo. Mas, de fato, né, como eu coloquei, quer dizer, aos poucos da série também, né, a nova geração vai um pouco se desvencilhando, né, dessa visão, digamos assim, mais conservadora, né? Mas eu acho que, assim, as mulheres, elas acabam, né, tendo um papel de um protagonismo, né? Eu acho que isso só vai aparecer depois mesmo, né, mas talvez mais a fundo, já no Deep Space Nine, né, com a Kira, porque a Kira tem isso, né, isso que você trouxe ali como uma característica da Diana Troy, né, num episódio específico. A Kira, né, ela vai trazer isso no Deep Space Nine. Mas mesmo assim, esse cacuete, né, da exploração, isso vai atravessar toda a década de 90, né, porque aí depois a gente vai ter no Voyager,
a capitã, né? A gente tem a capitã, ok, beleza. Mas aí depois a gente tem a introdução da 7 de 9, né? E aí a 7 de 9, que tem um lado do protagonismo feminino, mas tem também esse lado da exploração do corpo feminino, né? Depois disso, Price, né? Com a T'Pol, enfim, né? Que a T'Pol é a vulcana gostosa, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, a série, ela tem, em relação à questão de gênero, ela tem esse capoete, né, que vai atravessar aí ainda muitas décadas. Eu acho que a Enterprise até ela abusa um pouco mais disso, né? Porque tem lá aquelas cenas na sala de descontaminação. Isso, Eles têm que ficar se esfregando isso, lá. exatamente. E aí tá lá a T'Pol de uma roupa curtinha se esfregando para descontaminar. E é uma série do início dos anos 2000, não é? Sim, sim. Sim, e que continua presa realmente essa coisa. Porque ali tem uma exposição muito forte do corpo da atriz, né? Apesar que eu acho que também é uma série que ela acaba, além do feminino também, é uma série que acaba, talvez por uma tentativa de levar a Jornada nas Estrelas para um outro público, ela tenta sensualizar Jornada nas Estrelas, né? Porque não só, no caso mais a T'Pol, né? Porque tem uma outra personagem feminina, né? Que é a Roshi Sato, né? Mas a T'Pol é muito mais explorada nesse sentido, mas também é uma sensualização, né, de alguns personagens masculinos ali, né? Então, aí os caras aparecem assim, de cueca e tal. Tem umas coisas assim que, né, que acho que a série acaba tentando, vou atrair um outro tipo de ideia eles tentaram com o Enterprise atrair outro tipo de público, de várias maneiras, né? Por essa abordagem mais sensualizada, a própria questão, a própria estética da série, né? É uma estética diferente, até a abertura da série, né? Que aí ela pega muito do que acontecia lá no início dos anos 2000, né? De séries que usam uma trilha mais pop, né? Fugindo daquela coisa mais de uma música instrumental. Então, ela tenta, de certa forma, aproximar. Foi um momento, na verdade, que eu acho ali, né, talvez avançando um pouco aqui na discussão, mas foi um momento de desgaste de Star Trek, né? Com certeza, vou levantar uma bola aí, então, nisso que você falou, Paulo, porque você falou sobre a tentativa de Enterprise de atrair um outro público. O quanto isso é um mérito ou um demérito? Levando-se em conta que você está dizendo que os produtores sempre tentaram fazer com que a série não ficasse só restrita a uma bolha. Então, você vê como um mérito, independente de ter sucesso ou não na tentativa, mas você vê como um mérito em tentar atrair novos públicos e quebrar essa coisa de Trek, a série dos Trekkies, e virar uma série de mais pessoas, incluir mais pessoas? Eu vejo assim, primeiro, assim, incluindo essa força de impressão do público, né? Nesse momento, né, que final dos anos 90, eu acho que já a partir de Voyager, né, a série, porque, assim, uma visão minha, tá, sobre Voyager, eu nunca fui muito fã de Voyager, porque eu sempre achei que Voyager era uma nova geração esquentada. Eu não consegui, assim, nunca assistir, né, todos os episódios e tal. Então, eu acho que ali a série já começava a perder um pouco, né, a sua originalidade, né, a sua capacidade de apresentar alguma coisa de diferente. E aí isso acaba trazendo um desgaste, eu acho que até para o próprio público. Quer dizer, eu não sei que aquela pessoa que, se fosse um fã, né, muito radical, muito apegado, né, de que talvez eu também, né, mesmo eu estava assistindo. Então, eu acho que a série começa a se repetir muito, e aí quando tem essa tentativa de se popularizar, eu acho que tem dois momentos de tentativa de ampliar esse público de Star Trek, né? O primeiro momento é esse, então, dos anos 90 e início dos anos 2000, que vai ser marcado justamente por dois produtos de Star Trek que eu acho bastante equivocados, né? Que vai ser o último filme lá da nova geração,
que é o Nemesis, né? Que inclusive eles lançam sem o nome Star Trek. Eles lançam com o nome Nemesis, né? Que é uma forma assim, das pessoas pensarem assim, o filme não é Star Trek, porque também se os não Treks, aquela associação. E Star Trek isso é coisa de nerd, né? Que sempre coisa de nerd era uma coisa talvez chata, né? Enfim, enfadonha. Então, para se desvencilhar, eles até tiram, né? Não colocam, depois eles colocam, porque eles veem que foi um tiro no pé, entendeu? Porque afastaram parte do próprio público, né? Então trazem de volta o título. E aí a gente tem o Enterprise, que eu acho que acaba sendo um demérito no sentido de que empobrece, né? Empobrece o que é a série, o que é a proposta da série, ou o que ficou associado à proposta da série, né? Então a série começa a deixar de ter esse seu diferencial de trazer algum tipo de... Aí é sério, né? Novamente, falando, os filmes não têm muito espaço para o debate, e que as séries têm, né? A maioria delas, mas que você vai ver a partir lá de Enterprise já não vai ter mais. Eles têm lá, quando eu vou trazer a questão do segundo filme, do reboot, o Enterprise, ele traz ali, ele faz na terceira temporada, porque o próprio Enterprise é uma série que tentou buscar o seu caminho, como eu acho que Discovery faz hoje, né? São duas séries que não se encontraram, na minha visão, né? É o Enterprise e o Discovery. A Enterprise ela tem duas temporadas iniciais, que são temporadas assim como a Nova Geração fracas, mas a série não consegue decolar, né? A Nova Geração consegue encontrar a cara dela, não fica perdida no meio do caminho. E o Enterprise fica, porque tem essa tentativa, né, a todo custo de vamos trazer um outro público. E aí faz uma terceira temporada, que curiosamente assim, ela traz uma coisa que era diferente em termos de Star Trek, que não foi Discovery que começou, que é uma temporada com um tema só. Porque isso acaba sendo padrão de outras séries, né? As séries, elas têm essa coisa de uma história que vai, né, sendo apresentada ao longo dos episódios da temporada. Na verdade, o Deep Space Nine já fazia isso, então eu acho que até em termos de pioneirismo, se a gente pensar em termos de dramaturgia, né, dentro de Star Trek, e não sei, talvez eu esteja até cometendo um equívoco dizer que talvez até em termos de TV, né? Não sei, talvez esteja, porque não conheço tanto assim da história da TV, mas eu acho que lá nos anos 90, quando o próprio Deep Space Nine ele traz a questão, né? Quando a gente pensa de relevância, eu acho que a relevância não é só a temática, mas também em termos de dramaturgia, né? A Deep Space Nine, em determinado momento, também trouxe isso, né? Eles tinham arcos, porque essa coisa do arco era uma coisa até que já era comum nas séries, né? O próprio Arquivo X, né? Ele era uma série dos anos 90 também que tinha essa coisa dos arcos, mas esses arcos eles iam pulando, né? Não ficaram vários episódios ali. O Deep Space Nine não, ele tem algumas temporadas, episódios um seguido, um atrás do outro, que eles estão tratando de uma mesma história. Eu vou colocando diferenciais em cada episódio, né? Cada episódio até pode ser visto de uma forma independente, o que hoje nem sempre, né? Hoje, às vezes, você pega um episódio de uma série, se você não ver como o antes ou depois, você daria um vazio completo, né? Então, assim, o Deep Space Nine já fazia isso, e aí o Enterprise ele traz isso na terceira temporada. Então, vem uma terceira temporada que tem um tema que está muito ligado à questão, né, do combate lá, né, ao terrorismo, porque vem depois do 11 de setembro, o Enterprise vem naquela esteira, né, uma série que surge ali depois do 11 de setembro de 2001, e aí a terceira temporada ela traz um pouco disso, né, do combate, e aí, ao contrário do que o Evandro trouxe, né, em relação ao segundo filme do reboot,
o Enterprise acaba entrando muito na linha, assim, né? Embora vá questionando, porque a ideia da federação precisa questionar os métodos violentos, mas ele acaba incorporando lá, tem personagens que são lá, tipo a tropa de elite, né? Então vai trazer a tropa de elite lá da federação a bordo da nave, então acaba militarizando, né? Aliás, assim, a própria ideia da militarização de Jornada nas Estrelas, que isso é outro tema, né? Dentro de Jornada nas Estrelas, é uma série que ela vai se militarizar, né? Isso é uma crítica que o próprio Gene Roddenberry passou a fazer. Justamente a partir da Ira de Khan, a série se militariza. Então, Era Reagan, né? Exatamente. E que é uma coisa muito de fundo, né? Que, inclusive, que talvez não se tivesse assim, uma clara intenção dessa militarização. Então, tem a coisa das patentes, que na década de 60 existia, mas que não era lá muito potente, muito clara e tal. E aí, isso que eu ia falar, Paulo. Por exemplo, na nova geração, o Picard raramente chama o Riker de Riker. É sempre número 1. Número 1, imediato. Sim. Você não via o Kirk chamando o Spock de imediato. Não. Tá? Não tinha essa questão militarizada. Sim. Mas aí os anos 80 trazem Pelo essa contrário, militarização. original eles se chamam de apelidos. Isso. Tem uma familiaridade entre os personagens principais que você não perde, né? Sim, exatamente. O Jimmy, né? O café chama de Jimmy, né? Então, ninguém chama Picard de, sei lá, né? Picardzinho e tal. Não tem. Até porque também, cara, é outro personagem, é aquela coisa do austero, né? Novamente, como eu falei, na visão da família, é o pai, né? Então, o pai é visto com respeito pelos filhos e tal. O Riker é uma relação do filho mais velho, né? Que está ali, de certa disputa com o pai, né? E, enfim, mas eu acho que aí acaba que essa terceira temporada do Enterprise, ela aposta muito forte, né, nessa militarização, por conta do contexto que isso é muito, né, gritante ali, e depois ela muda totalmente, né, quando chega na última temporada, aí ela já faz novamente, é curioso, né, porque eu acho que é uma das séries que talvez seja a menos relevante de Jornada, em termos narrativos, ela vai trazer coisas que depois iriam se tornar ali um padrão também, seja para Star Trek, né? Ou seja, na última temporada, a série aposta justamente assim, ela começa tentando fugir, né, de ser Star Trek, mas na última temporada ela abraça Star Trek. E aí ela abraça os fãs de Star Trek, porque ela traz vários temas, várias situações, vários personagens que talvez nem coubessem ali, né, dentro ali do contexto, aí foi o contexto da linha temporal da série, né? Ela vai trazer ali alguns elementos que talvez sejam contraditórios com o que foi estabelecido depois e tal, mas ou seja, vai fazer fanservice. O fanservice, exatamente. Né? O que hoje né? Hoje o fanservice está por toda parte, né? Para o bem, né? Não sei se para o bem ou para o mal, né? Isso é um grande debate também, mas para Star Trek foi um caminho ali. Mas veja bem, isso eles fazem no início dos anos 2000, que eu acho que ainda não chama de fanservice, nem sei se esse termo já era usado lá no início dos anos 2000, né? Mas eles já fazem isso, porque eles entendem assim, não dá para fugir do que é. Só que aí é tarde demais, porque aí a série já tinha, né, enchido a paciência, né, então deram um tempo. E aí a série retorna, né? Então, Enterprise lançou o fanservice antes do fanservice, né? Antes do termo fanservice.